quanto tempo a empresa deve guardar os documentos de SST? Por exemplo, o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o laudo de insalubridade e periculosidade. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E essa aqui é uma pergunta que o pessoal tem me feito com uma certa recorrência. Tiago, por quanto tempo esses documentos têm que ficar guardados? Por quanto tempo a empresa deve arquivar esses documentos? Tem algo previsto em norma? Prazo que é esse? É 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 100 anos? Por quanto tempo esses documentos têm que ficar guardados? E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós temos muito conteúdo relevante à segurança do trabalho, principalmente no que tange a elaboração do LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no e-social. E se você, além de se inscrever no canal para receber notificação no YouTube, quiser também ser avisado direto no seu WhatsApp, não direto, né, de uma forma indireta, nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, pessoal, eu divulgo os meus principais conteúdos. Como, por exemplo, esse vídeo aqui eu divulguei lá nos grupos do WhatsApp. Quando nós temos lives, divulgamos lá. Quando tem um conteúdo mais relevante no Instagram, divulgamos lá no grupo do WhatsApp também, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo, do que está acontecendo dentro da segurança do trabalho, no que tange aos laudos e a higiene ocupacional. Então entra nos grupos aqui para você estar sabendo dos meus principais conteúdos, principalmente aqueles conteúdos que podem impactar o teu dia a dia aí. Então, só fazer a leitura desse QR Code ou na descrição do vídeo, vocês vão achar o link do grupo do WhatsApp, ok? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu separei esse vídeo aqui em alguns slides e a gente vai falar do PGR, tá? Depois nós vamos falar do PCMSO, depois nós vamos falar do LTCAT, por último, do laudo de insalubridade e periculosidade, tá? Trazendo a referência normativa para cada um deles. Por quê? Porque cada um desses programas e laudos são regidos por normas diferentes. Então a gente tem que analisar cada uma dessas normas para saber por quanto tempo eu devo guardar cada um desses programas e laudos. Primeiro, a começar do PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. O que a NR1 ela traz para a gente? A NR1 é a norma que regulamenta o PGR. Lá no item 15733 da NR1, ele fala o seguinte, que o inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. Vale lembrar que o inventário de risco faz parte do PGR, tá bom? Então, o inventário de risco ele deve ser mantido atualizado. Aí, no subitem desse item aqui, que é 157331, ele fala que o histórico das atualizações de quem? Do inventário de risco. Lembra que o inventário de risco deve ser mantido atualizado? Então, todo o histórico de atualização do inventário de risco deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, tá? Ou pelo período estabelecido por normatização específica. Pessoal, nós não temos na NR1 a determinação de que o PGR deve ser mantido por 20 anos, tá? Então, igual a gente tinha na antiga versão da NR9, que era o PPRA. O PPRA deve ser mantido por 20 anos, tá? Então, nós não temos que o PGR deve ser mantido, mas o inventário de risco, ou seja, apenas a parte de inventário de risco do PGR deve ser mantido por 20 anos. Todavia, nós recomendamos, se o inventário de risco tem que ser guardado por 20 anos, então, cara, já vamos guardar logo o PGR, para, por via das dúvidas, já está completo lá. Se o inventário de risco fizer menção a outro item dentro do PGR, a gente já está lá com o PGR todo guardado. Então, assim, não é necessariamente o PGR que deve ser guardado por 20 anos, é o inventário de risco que compõe o PGR, tá? Então, o inventário de risco faz parte do PGR. Então, esse inventário tem que ser guardado por 20 anos. Todavia, a gente recomenda que armazene todas as atualizações do PGR por 20 anos. É a recomendação que a gente traz aqui para vocês, ok? Tiago, em relação ao PCMSO, por quanto tempo o PCMSO deve ficar guardado? Por quanto tempo ele deve ficar armazenado, tá? Não temos previsão legal, tá, pessoal, para armazenamento do PCMSO. Como assim, Tiago? Exatamente. Em nenhum momento a NR7 fala que o PCMSO tem que ficar guardado na empresa também por 20 anos.
tá? Porém, o que nós temos na NR7 é o seguinte, nós temos em relação ao prontuário, tá? Então, aqui, ó, no item 761 da NR7, fala assim, ó, os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual, sob responsabilidade do médico responsável do PCMSO. Então, o prontuário do trabalhador, então lembrando, toda vez que o trabalhador faz um exame médico, seja, faz um ASO, né, ASO admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, demissional, etc. Né? Mudança de função não, mudança de risco, né? Deve ser gerado um prontuário. Tá? Então, todos os exames feitos com o trabalhador, com todos os trabalhadores da empresa, deve ter um prontuário. Esse prontuário, ele deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos. Não é nem necessariamente o ASO, pessoal. É o prontuário do trabalhador deve ser armazenado por 20 anos. Também não é o PCMSO. A NR7, em nenhum momento, ela fala que o PCMSO tem que ser guardado por 20 anos. Ela fala que o prontuário deve ser guardado por 20 anos. Tanto é que, quando muda de um médico responsável pelo PCMSO para outro, a NR7 fala que o médico que era responsável pelo PCMSO, que está com posse desses prontuários, deve enviar formalmente esses prontuários para o outro médico. Tá? Então, deve ter essa comunicação entre um médico e outro. Tá? Então, os prontuários não ficam em posse da empresa, ficam em posse do médico, porque é sigilo médico-paciente. Tá? Esse prontuário deve ficar em posse do médico do trabalho responsável pelo PCMSO, tá? E quando mudar de médico responsável, o prontuário de um médico deve ser enviado para outro. Aí é onde que a gente tem um sério problema. Por quê? Porque a maioria das empresas elaboram PCMSOs e tem um médico responsável, mas quem faz os exames às vezes é outro médico, e o prontuário fica com esse outro médico, que o médico responsável pelo PCMSO nem tem posse desses prontuários, cara. Então, olha só o problema. Então, você que é a empresa de SST, que faz a gestão, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Se você tem um médico responsável pelos PCMSO da sua empresa, você também tem que ter a posse dos prontuários médicos desse seu cliente que você assinou, que o seu médico responsável o seu médico é responsável pelo PCMSO. E você que é médico, toma cuidado, a responsabilidade é tua. Tá? Se perder o prontuário, a responsabilidade é sua, não é da empresa, porque é sigilo médico paciente. Então toma cuidado, tá? Não é simplesmente assinar PCMSO. Uma vez que você assinou o PCMSO, você é responsável pelos prontuários daquela empresa. Tá? Então toma cuidado, a responsabilidade é muito grande. Lembra que agora você tem que registrar os PCMSOs que você assina lá no CRM. Isso vincula o quê? Vincula a sua responsabilidade técnica. Se perder os prontuários daquele trabalhador, a responsabilidade é sua como médico do trabalho. Tá? Então toma cuidado, o buraco é mais embaixo do que vocês estão pensando. Ok? Então os prontuários têm que ficar armazenados por 20 anos, tá? Com exceção naquilo que é previsto nos anexos da NR7. O que eu achei hoje, na data que eu gravo esse vídeo, tá? Apenas o anexo 5 da NR7 para substâncias cancerígenas e para exposição à radiação ionizante. Os prontuários, ao invés de ser guardados por 20 anos, eles devem ser guardados por 40 anos para agentes químicos cancerígenos e 30 anos para a radiação ionizante. Ou para a radiação ionizante, se o trabalhador completar 75 anos, tá? O prontuário vai ficar guardado até o trabalhador completar 75 anos. Ou por 30 anos, qual vai depender daquilo que chegar primeiro, tá bom? Então, essa é a regra dos prontuários. Não necessariamente é o PCMSO que tem que ser guardado por esse período, mas sim os prontuários. Lógico que o prontuário ele é vinculado ao PCMSO, porque o trabalhador vai executar os exames conforme o PCMSO. Então, a recomendação não está na norma, mas é o que eu recomendo, é que o PCMSO seja armazenado pelo mesmo período que os prontuários. Então, se o prontuário é 20 anos, 40 anos e 30 anos, armazene os PCMSOs pelo mesmo período. Isso é uma recomendação, não é obrigatório. O que é obrigatório são os prontuários serem armazenados por esses períodos, ok? Em relação ao LTCAT, Tiago, por quanto tempo deve ficar armazenado?
O LTCAT a gente não tem previsão legal, tá, de quanto tempo ele tem que ficar armazenado. Porém, tanto a Lei 8.213, Decreto 3048, tá, eles trazem para a gente que o LTCAT ele deve ser mantido atualizado. Veja aqui, ó, inclusive é passível a multa se não manter o LTCAT atualizado. Então, o LTCAT ele deve ser mantido atualizado. Agora, qual que é a lógica do LTCAT? Por que a empresa precisa do LTCAT? A empresa vai precisar do LTCAT para elaborar o PPP desse trabalhador, tá? E esse trabalhador, ele pode, na verdade, a empresa deveria fornecer o PPP desse trabalhador na demissão dele. Então, o trabalhador saiu da empresa, então toma aqui o teu PPP. Isso era o correto. Tanto que o E-Social ele veio justamente para isso. Se o LTCAT se mantém atualizado, o PPP se mantém. Quando o trabalhador sai da empresa, ele já tem um histórico laboral, o histórico profissiográfico lá no E-Social. Então, sim, do E-Social para frente, né? Então a gente tem uma tranquilidade quanto a isso, porque se os envios dos eventos de SST no E-Social foram feitos de forma correta, com todas as atualizações e tudo mais, o trabalhador vai ter o seu histórico laboral ali no site do E-Social, ali no PPP eletrônico, bem tranquilo, tá? Só que o que acontece? Segundo a IN 128, os juízes que vão, ou o próprio INSS, ao analisar o PPP do trabalhador, eles podem solicitar para a empresa o LTCAT para validar as informações do PPP. Então, o que acontece? Se os juízes ou o próprio INSS pode solicitar o LTCAT do PPP desse trabalhador, isso quer dizer o quê? Se daqui a 25 anos, da data de hoje, daqui a 25 anos o INSS pediu o LTCAT de hoje, a empresa tem que fornecer, tá? Então, se daqui a 25 anos seja um juiz, ou seja, o próprio INSS, ele pode solicitar o LTCAT de hoje, então daqui a 25 anos a empresa tem que ter o LTCAT, tá? E detalhe, o trabalhador pode entrar na justiça, às vezes ele não conseguiu os 25 anos, mas ele conseguiu parte do seu tempo de contribuição como especial e parte como aposentadoria normal. E ele pode requerer aposentadoria daqui a 35 anos. Entendeu? Então, o que acontece? Daqui a 35 anos, ele pode requerer na justiça algum direito previdenciário e a empresa tem que ter o laudo da época para poder apresentar na justiça. Então, qual que é a recomendação? Isso também não está na legislação previdenciária, mas é uma recomendação que eu entrego, que eu dou que guarde o LTCAT por no mínimo 40 anos. Por quê? Porque é um período superior aos 35 que o trabalhador pode se aposentar. Tá? É superior aos 35, ele pode se aposentar, que ele pode estar requerendo isso na justiça, pelo menos a empresa vai ter aquele histórico, aqueles documentos ali guardados. Se lá na frente for solicitado os laudos ou a atualização dos laudos, a empresa vai ter esses documentos, tá? E volto a dizer, isso é uma recomendação. Por quê? Porque lá na frente um juiz ou o próprio INSS pode requerer o LTCAT referente àquele PPP e a empresa tem que ter esse documento para apresentar. Então, qual que é a minha dica? Guardem os LTCATs por no mínimo 40 anos, de 35 a 40 anos. É uma recomendação que eu entrego para vocês. Não é obrigatório, mas lembrando que você tem que apresentar esses laudos se for solicitado para você. Então, por isso que é importante você ter esses laudos com vocês, tá bom? Já em relação ao laudo de insalubridade e periculosidade, não há nenhuma menção, nenhuma, NR15, NR16, CLT, em nenhum momento eles falam por quanto tempo os laudos de insalubridade e periculosidade devem ser armazenados. A gente não tem isso, tá? Então, como a gente não tem nenhuma determinação, então a gente vai trazer uma recomendação. Tá? O que seria a recomendação nesse caso? Vamos seguir os prazos do inventário de risco do PGR, que seria 20 anos. Tá? Por quê? Porque o PGR é um documento trabalhista, tá? E o PGR ele analisa também os riscos da NR15, tá? E ele também, apesar que não tem uma menção direto à periculosidade, mas ele também vai avaliar os riscos que geram a exposição a acidentes, que consequentemente podem gerar o adicional de periculosidade. Então, a recomendação é: vamos usar o mesmo prazo do PGR, que seria 20 anos.
Porque quando a gente pensa em processos trabalhistas, aí eu já não sou advogado para trazer um dado com precisão, mas se eu não me engano, o trabalhador pode requerer um adicional de insalubridade e periculosidade, daqui a 5 anos ele pode requerer os adicionais de 5 anos anteriores. Então é bom que a empresa tenha esses dados. E não só isso, se gerar doenças, que vierem a acarretar no futuro, a empresa tem que ter laudos que comprovem que às vezes não era insalubre, ou que era insalubre ou periculoso também. Então, por isso que é bom ter esses documentos guardados por 20 anos, tá? Porque em processos judiciais, pode ser que lá no futuro a empresa precise. Então, por conta disso, é interessante você guardar pelo menos por 20 anos, que é o mesmo período ali do inventário de risco do PGR, para que a empresa esteja bem amparada. Tiago, isso é normativo? Não, isso não é normativo, mas é uma recomendação que eu tenho passado, ok? Então, de uma forma resumida, PGR, o PGR em si não precisa ser armazenado por 20 anos, mas é o inventário de risco do PGR. Porém, a gente recomenda que guarde também o PGR pelo mesmo período, porque o inventário de risco compõe o PGR, então, já que compõe o PGR, vamos armazenar todo o PGR por um período mínimo de 20 anos, ok? A NR7 não temos previsão do PCMSO, também para quanto tempo tem que ser guardado o PCMSO, mas temos o prontuário médico do trabalhador, que deve ser guardado por 20, 30 ou 40 anos, dependendo do risco do trabalhador. Se for exposição à radiação ionizante, é 30 anos, agentes químicos cancerígenos, 40 anos, para demais riscos, 20 anos, ok? Porém, como o prontuário ele é vinculado também ao PCMSO, a recomendação é que guarde o PCMSO pelo mesmo período. Lembrando que isso é uma recomendação. Já o LTCAT, não temos previsão legal para o LTCAT, mas como o INSS ou juízes estão analisando causas previdenciárias, podem solicitar para a empresa o LTCAT, que está previsto na IN 128, tá? Então é bom a empresa ter o LTCAT por no mínimo 40 anos, porque daqui a 35 anos, quando o trabalhador for requerer a sua aposentadoria, ou daqui a 25 anos, quando ele for requerer a aposentadoria especial, ele pode querer o LTCAT da época. Então é bom a empresa ter para poder apresentar, para vincular o LTCAT da época com o PPP que o trabalhador está apresentando na justiça ou ao INSS, ok? Já para o laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, não há previsão legal. Então, a gente recomenda que guarde por 20 anos, que é o mesmo período do inventário de risco do PGR. Lembrando que isso também não é obrigatório, mas é uma boa conduta pensando em processos trabalhistas que possam vir no futuro, ok? Então, de uma forma geral, é isso aí, pessoal. E se você quiser aprimorar os seus conhecimentos na parte do e-social, porque eu estou trazendo esse conteúdo, porque esse conteúdo, querendo ou não, ele vincula aos eventos de SST no e-social. E se você quiser ampliar o teu conhecimento na parte do e-social, eu quero te convidar a participar do curso Dominando o SST no e-social. É só fazer a leitura desse QR Code, você terá todas as informações. Nesse curso a gente ensina passo a passo tudo que é obrigatório, o que é proibido, ou melhor, tudo que é obrigatório, tudo que é opcional a ser enviado para o e-social de forma correta. Tenho visto muita gente enviar, falar, é fácil, é fácil, é fácil, mas muita gente enviando errado, muita gente enviando informações erradas, informações que vão prejudicar o teu cliente ao invés de ajudar. Então, saber o que é obrigatório, o que é opcional e quais informações corretas a serem enviadas, independente do software. Inclusive, se você não tem software, também ensina a enviar pelo site do governo com um passo a passo simples e prático. Então, faça parte do curso Dominando SST no Social. Se você quiser conversar com a minha equipe do comercial, com algum vendedor, só entrar em contato com esse número do WhatsApp que a minha equipe vai dar todo o suporte que você precisa, com todas as informações sobre o curso que você precisa. E se tiver um desconto também, às vezes alguma promoção do momento, converse com a minha equipe que eles vão estar passando as informações para vocês. No mais, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Vou deixar a sugestão de vídeos, vai ter aqui na lateral aqui, sugestão de vídeos aí para vocês também. Então a gente tem muito, mas muito conteúdo mesmo relacionado principalmente ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e sobre os eventos de SST no social. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Um forte abraço e até mais.